O Godzilla é um kaiju que tem um visual muito marcante. Um monstro gigante semelhante ao dinossauro, com grandes espinhas dorsais e que ele é capaz de soltar um sopro atômico que destrói tudo em sua frente. Ele é lembrado não só pelo seu visual, mas também pela sua simbologia, que remete ao ataque que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. Um monstro que foi criado através de todo o medo do Japão com o uso do armamento nuclear. Por isso e outras coisas que o Godzilla tem um visual muito marcante. Até mesmo quem não conhece o Godzilla sabe quem é o Godzilla. É um kaiju realmente memorável. Mas e se o Godzilla fosse assim? Assim? Ou até mesmo assim? É até estranho vermos essas versões descartadas do monstrão. Isso que eu acabei de mostrar seriam os primeiros conceitos do Godzilla. Então ele quase acabou sendo assim. É até estranho vermos essas versões descartadas do monstrão quando estamos acostumados com sua aparência atual. Mas, por incrível que pareça, o Godzilla quase acabou sendo dessa forma. E nesse vídeo, eu irei falar sobre algumas versões descartadas dos visuais do Godzilla, desde o primeiro filme até os mais recentes. E claro, não vou acabar falando de todos, apenas os mais interessantes. Então vai acabar faltando algum visual ou outro. Então antes de começar, aproveita para deixar aquele like rocheda e se inscreva para não perder mais vídeos. Então, deixando de enrolação, vamos logo para o vídeo. Os primeiros esboços de Kazuma Shindo e do escultor Teizo Toshimitsu traziam representações literais do terror nuclear, antes de trazerem o visual icônico dinossauresco do Godzilla. Esse aqui é conhecido como Mushroom Head ou Mushroom Cloud, ou como é traduzido, cabeça de cogumelo. É um dos visuais descartados mais conhecidos, muito mais por conta de uma analogue horror que usa esse visual. O Godzilla era para ter tido uma aparência mais como uma bomba atômica mesmo, com uma cabeça parecida a de um cogumelo. Eu não preciso nem dizer que esse design é bem bizarro. Se o Godzilla fosse assim, talvez ele seria mais assustador, como se fosse um filme de terror mesmo. Acho que isso não iria agradar muito o público, sinceramente. Então achei bom eles terem descartado essa ideia do visual, que é bem feio para falar a real. Mas também tem algumas concept arts que retratam o Godzilla com um corpo mais esguio, lembrando até um pouquinho o visual do filme de 55, a sequência do filme original. O Godzilla já estava seguindo um visual mais dinossauresco, já abandonando aquela aparência de cogumelo. Mas, mesmo assim, continuava bizarro. Olha só essas aberrações. Isso aqui era para ser o Godzilla que conhecemos? Misericórdia. Imagina se isso fosse pro filme final. Mas então, conforme eles iam fazendo, eles se aproximavam mais do visual final, mas com algumas diferenças. Tipo, esse crânio gigante aí. Nossa, isso é tão desproporcional que chega a ser feio. Até que eles chegam no visual final. Finalmente o Godzilla que conhecemos. Olhando para ele depois de ter visto as ideias iniciais, ele começa a parecer muito mais amigável assim. Imagina só se ele fosse que nem os anteriores. Você acharia melhor se o Godzilla tivesse a aparência de uma cabeça de cogumelo? Comenta aí embaixo nos comentários. Mas que porra é essa? Ok. Desculpa pelo palavreado, mas pô, o que tentaram fazer aqui? Um Zilla 2.0? Tá de sacanagem. Enfim, os visuais do Godzilla 2014 tiveram várias etapas também. A maioria lembra bastante um dinossauro. Os conceitos iniciais miravam mais em um monstro dinossauresco mesmo. Alguns lembram até o Zilla. O que isso significa ser algo ruim, porque pelo amor de Deus. Mas não chegam a ser ruins, são até que bons. Mas tem alguns muito viajados, tipo alguns conceitos que teriam espinhas dorsais maiores, tipo muitos maiores mesmo. Não sei por que esse exagero todo, ia ficar muito desproporcional. Se alguém fosse me mostrar um negócio desses, eu iria demitir na hora a pessoa que fez isso, ia pra rua. Ah não, isso aqui não tem como não. O que era pra ser isso? Ok, mantenha calma, vou me acalmar.
Depois de toda essa bizarrice, finalmente chegaram no visual final, que inclusive acho um dos melhores do monstrão. Bem imponente, como o Godzilla era pra ser. Eu gosto muito do visual. Finalmente acertaram em um Godzilla americano. Diferente de um certo Godzilla aí, né? O tal de Zilla. Eu acho que os visuais iniciais de Shin Godzilla têm mais visuais interessantes do que realmente ruins. Alguns dos visuais iniciais são da primeira forma do Godzilla, forma essa que no filme vemos apenas a cauda. Ele iria ter uma aparência semelhante ao tubarão peregrino, o que eu sinceramente acho que foi uma forte inspiração para criar o design dele. Agora, falando da quarta forma, que com certeza é a mais conhecida, o que mais me intriga é em como as concept arts lembram uma das concept arts iniciais do filme de 54, o Cabeça de Cogumelo. Talvez eles tenham se inspirado, só que com leves mudanças, pois realmente para mim lembra um pouco. Mas não demorou muito para chegarem no visual final, que vamos combinar, é assustador. Pelo menos no bom sentido. Vou também mencionar brevemente algumas concept arts do Shin Godzilla como uma espécie de clonagem. Não sei dizer o que seria isso, mas o que dá a entender é que eles planejavam fazer um visual mais aparente do Shin Godzilla se multiplicando, coisa que acontece no filme, e ter até uma cena deletada de um pedaço do Godzilla caído no chão, como se fosse uma carne viva. Então eu acredito que essas concepts sejam envolvendo essa cena descartada do filme. Se isso fosse pro filme, com certeza seria um negócio bem mais bizarro. Imagina o Godzilla aparecendo com uma outra cabeça em seu corpo. Seria algo que eu gostaria muito de ver, mesmo sendo bastante estranho. Agora falando das concepts da quinta forma do Shin Godzilla, a que aparece no final do filme. Vários concepts miram em uma versão mais humanoide semelhante a um anjo. Com certeza seria a versão mais diferente do Godzilla. Eu gosto, pela diferença. E provavelmente seria algo bastante assustador, mas também acho bastante viajado. Mas o filme em si já é bastante viajado, então ele se encaixa com as bizarrices dele. Também tem o conceito final, que é o que foi mostrado no final do filme, que é bastante assustador. A mistura de um humano com Godzilla é bizarro. Eu realmente queria muito ver esse visual em ação. Pena que nunca veremos isso, já que não teremos uma sequência desse filme. Só um agradecimento rápido às fanarts que os meus inscritos fizeram pro canal. Muito obrigado pelo apoio e carinho que vocês dão. Vocês são demais. Caso queira compartilhar sua arte, poste na aba comunidade do canal. Postando aqui, ela aparecerá sempre no próximo vídeo que for lançado. Bom, qual desses visuais foram os mais bizarros e quais vocês gostariam de ver saindo do papel? Comenta aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Renner e até o próximo vídeo. Falou!